Olá a todos, eu sou Diogo Bastos, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e gostaria inicialmente de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear para falar sobre a visão do oncologista do tratamento do câncer de próstata resistente à castração com lutécio PSMA no curso Hands-On da Sociedade. Então, muito honrado pelo convite. Então, nos próximos 15 minutos eu vou apresentar para vocês um pouco da visão do oncologista sobre como incorporar esse tratamento tão importante no sequenciamento das linhas de terapia para câncer de próstata resistente à castração metastático. Aqui meu slide de conflito de interesses. Então, qual é o papel do lutécio PSMA no sequenciamento do câncer de próstata resistente à castração metastático? Nós sabemos que atualmente nós temos uma série de terapias com ganho de sobrevida global. A gente tem que, de fato, individualizar o tratamento dos pacientes para entender qual é o melhor momento para usar cada uma dessas terapias. Então, um conceito muito importante é não existe um sequenciamento ideal para todos os pacientes, sim, nós devemos individualizar, baseado em vários fatores. Aqui eu exemplifico alguns deles. Então, grau de fragilidade do paciente, comorbidades, uso concomitante de medicações, sintomas, sítio de doença, se o paciente tem doença visceral, não tem, linhas prévias de tratamento, naturalmente, que o que o paciente já recebeu de tratamento vai impactar nas linhas subsequentes. Histologia, é um câncer de próstata com uma variante agressiva, uma transformação para tumor neuroendócrino, né? E, finalmente, biomarcadores, que finalmente estão surgindo para nos auxiliar na decisão de tratamento, como testes genômicos e imagem, com PSMA, e no caso, para nos auxiliar a identificar os pacientes com maior probabilidade de responder ao lutécio. Então aqui a linha, né, a história natural do câncer de próstata, desde a doença localizada até o câncer de próstata resistente à castração. Nós sabemos que inúmeros tratamentos foram aprovados nesses cenários, aqui mostrando os tratamentos atualmente disponíveis para câncer de próstata sensível à castração e naturalmente que dependendo do que o paciente faz nessa linha de tratamento, isso vai impactar nas opções do câncer de próstata resistente à castração. Então, aqui as inúmeras opções que nós temos hoje, e naturalmente aqui, como os radiofármacos, a gente tem lutécio, PSMA, rádio 1223, e aqui o foco da nossa discussão vai ser lutécio. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente deve, então, pensar nesse sequenciamento, já que a gente tem a abiraterona, exalutamida, quimioterapia com docetaxel, cabazitaxel, inibidores de PARP e imunoterapia para uma parcela muito pequena de pacientes. Então, aqui todos os estudos clínicos com ganho em sobrevida global nessa doença. Naturalmente que eu não vou falar sobre todos eles, mas só para mostrar que, de fato, nós temos uma lista de terapias disponíveis. E aqui, então, o estudo que levou à aprovação regulatória do lutécio PSMA, o estudo Vision, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Então, de novo, uma outra forma de ver o mesmo cenário, como que a gente deve sequenciar, então, essas linhas de tratamento. Então, a gente tem todas essas opções disponíveis, opções que muitas vezes eu não tenho um bom biomarcador, e agora eu tenho alterações de gene de reparo de DNA como biomarcador para uso de inibidores de PARP, eu tenho PET-PSMA como biomarcador para uso de lutécio PSMA, e algumas alterações genômicas, como, por exemplo, instabilidade de microsatélite para uso de imunoterapia, né? Então, alguns conceitos importantes antes da gente detalhar os dados de lutécio. Ah, de novo, as escolhas de tratamento do câncer de próstata resistente à castração são impactadas pelo que o paciente recebeu de tratamento prévio no cenário sensível à castração. Se esse paciente foi tratado somente com castração, com bloqueio central, se ele foi tratado com ADT mais um ARP, né, ou abiraterona, palutamida, daralutamida ou enzalutamida. Sintomas, sítios de doença, nós já discutimos isso. É importante mencionar, todos os pacientes hoje devem receber a discussão de testagem genômica germinativa. Todos os pacientes devem fazer teste somático de DNA para avaliação de instabilidade de microsatélite, carga mutacional e alterações em genes de reparo de DNA. E PET, PSMA, deve ser incorporado quando se pensa em usar lutécio PSMA, como obviamente todos vocês têm familiaridade. Um ponto importante é que nós devemos sempre priorizar o uso de drogas ou tratamentos que tenham demonstrado eficácia.
especialmente com ganho de sobrevida global. Nós devemos evitar sequenciar drogas orais, como a biraterona enzalutamida, nos pacientes que já progrediram uma dessas drogas, já que esse sequenciamento nunca se provou como sendo uma estratégia com ganho de sobrevida, exceto para pacientes naturalmente muito selecionados e que não são candidatos a outras terapias, né? Então, PET-PSMA deve ser incorporado, pacientes especialmente com alta captação, pacientes devem ser discutido com esses pacientes a opção de lutécio-PSMA e colocado com prós e contras em relação às outras alternativas, como quimioterapia, entre outras. Para pacientes com alterações genômicas, especialmente BRCA, naturalmente que a gente deve discutir o uso de inibidor de PARP, mas isso não exclui a possibilidade do uso de lutécio, naturalmente, se ele tem uma doença ávida por PSA no PET. E, naturalmente, que nós também temos alguns fenótipos muito agressivos, nos quais provavelmente o lutécio tem um papel menor, né? Como, por exemplo, o fenótipo de doença clinicamente agressiva, pacientes com progressão com PSA baixo, pacientes com mismatch entre o PET e FDG com PET PSMA. Então, falando agora dos dados de lutécio, eu vou passar rapidamente nos dados, vocês são todos muito familiarizados com esses dados, mas trazer aqui um pouco das atualizações mais recentes. Então, aqui, o estudo TERAP, um estudo de fase 2 randomizado, foi um dos primeiros dados prospectivos randomizados com lutécio. E é importante ressaltar que esse foi um estudo que comparou lutécio com cabazitaxel em pacientes que já tinham sido expostos à quimioterapia com docetaxel. Então, é um estudo que comparou o lutécio com um braço controle muito ativo. E outro ponto importante desse estudo, embora um estudo de fase 2, um estudo grande com cerca de 200 homens, é que esse estudo ele somente incluiu pacientes selecionados com PET-PSMA e PET-FDG. Então, o paciente tinha que ter um PET-PSMA com uma captação, um SUV máximo de 20 em qualquer sítio, e não podia ter mismatch, ou seja, áreas positivas no FDG e negativas no PSMA. Então, aqui um desenho esquemático do estudo, só mostrando que, na verdade, dos 291 pacientes analisados, 91 pacientes foram inelegíveis, boa parte deles porque ou tinha uma baixa captação de PSMA ou tinha doença discordante no FDG, né? E os outros pacientes foram randomizados. Vocês todos conhecem muito bem o dado, o estudo foi positivo para a resposta de PSA. O estudo demonstrou um ganho em relação à sobrevida livre de progressão radiográfica, entretanto, não foi demonstrado um ganho em sobrevida, que era um desfecho secundário desse estudo de fase 2. Um dado muito interessante desse estudo é que, de fato, em termos de sobrevida, quando os pacientes que foram falha de screening, ou seja, eles acabaram não sendo tratados com lutécio, foram receber outros tratamentos, esses pacientes tiveram pior prognóstico, provavelmente aqueles pacientes com doença mais indiferenciada. E aqui também mostrando que a captação no SUV, ela consegue selecionar pacientes com maior chance de resposta. Agora eu vou falar do estudo Vision, também de novo rapidamente, o Dr. Stefano Fanti vai detalhar melhor esses dados naturalmente, mas mostrando que também foi um estudo positivo, esse foi o estudo de fase 3 pivotal, que levou à aprovação da droga, então maior taxa de resposta de PSA, 7% versus 46%, e aqui o braço controle era terapia de suporte, né? Então braço controle mais fraco, e esses pacientes não foram selecionados com PET-FDG, somente com PET-PSMA. Esse foi um estudo positivo para a sobrevida livre de progressão radiográfica e para a sobrevida global, o que de fato consolida essa terapia como uma terapia ativa e com ganho em sobrevida. Importante mencionar que é uma terapia geralmente bem tolerada, com muito poucos eventos graus 3 a 5, e a maior parte dos eventos graus 1 e 2, principalmente fadiga, alteração de medula óssea, boca seca e náusea. Esses são os efeitos mais comuns, né? E, de novo, o dado, quanto maior é a captação de PSMA, melhor é o desfecho, né? Então, naturalmente que isso é intuitivo, mas é interessante observar que os pacientes com SUV médio acima de 10 são aqueles com melhor sobrevida de progressão radiográfica e com melhor sobrevida global. Aqui um outro estudo randomizado de fase 3, com lutécio-PSMA versus sequenciamento de drogas orais, mas aqui num cenário pré-químio, o estudo PSMA-4. Esse estudo foi inicialmente apresentado em 2023 e agora, na ASCO,
foi apresentado uma atualização desse estudo com dado em qualidade de vida. Ah, e esse estudo foi positivo para o seu desfecho primário de sobrevida e de progressão. É importante mencionar que uma taxa alta de pacientes ah, fizeram crossover. Então, quando progrediram no braço controle, receberam o lutécio. Então, uma parte grande dos pacientes desse estudo acabou recebendo o lutécio. E, portanto, o desfecho primário do estudo foi sobrevida de progressão radiográfica. Foi um estudo que praticamente dobrou o tempo para a progressão radiográfica, claramente positivo. Entretanto, a sobrevida global não foi diferente entre os braços, ah, o que de fato é bastante interessante, mostrando que quase 60% dos pacientes no braço controle acabaram fazendo o crossover. Então, talvez o crossover tenha impactado aí nessa análise de sobrevida. E também foi apresentado agora na ASCO 2024 a análise de qualidade de vida desses pacientes, mostrando que os pacientes que receberam lutécio tiveram um maior tempo para deterioração da qualidade de vida utilizando esses dois scores, o FACT-P e o EQ5D5L, e também análises de subdomínios desses questionários também demonstraram uma superioridade do lutécio versus o braço controle nesse estudo. Então, aqui para finalizar a minha apresentação, para colocar em contexto um pouco da visão de quando a gente deve usar o lutécio no sequenciamento terapêutico dos pacientes. Então, aqui eu coloquei 3 cenários, né, baseado na terapia prévia e assumindo que os pacientes são elegíveis do ponto de vista de condição clínica. Então, aqui, pacientes tratados somente com ADT. Essa é uma minoria dos pacientes hoje, mas eles ainda existem, né? Então, naturalmente, que o ideal é que esses pacientes tenham realizado o teste genômico, ou seja, esses pacientes têm alteração de reparo versus não têm. A primeira linha para esses pacientes, em geral, é a abiraterona ou enzalutamida, tá? São as drogas de eleição, já que eles só foram tratados com ADT no cenário sensível. Se o paciente tem mutação genômica, hoje há uma discussão de associar inibidor de PARP na primeira linha. Na segunda linha, a gente tem docetaxel e rádio 223 e lutécio PSMA acaba ficando para uma terceira linha nesse cenário, junto com as outras opções. Vamos agora para o cenário mais frequente da prática atual, que são aqueles pacientes que receberam ADT mais uma droga oral, seja ela enzalutamida, apalutamida ou darolutamida. Então, de novo, esses pacientes, quando progridem, a próxima linha natural deles é a quimioterapia, né, com docetaxel. Se eles são mutados, especialmente BRCA, a tendência atual tem sido usar inibidor de PARP pré-químio, né, mas aí a gente fica com o inibidor de PARP ou quimioterapia, né. E aqui a gente já começa a ver, então, no teste PSMA caminhar para uma segunda linha de tratamento, ou seja, se o paciente não é mutado, ele recebe ADT e abiraterona, por exemplo, na primeira linha, na segunda linha ele recebe docetaxel, na terceira linha, lutécio PSMA ou cabazitaxel, ou eventualmente até rádio 223. Mas o teste aqui bem posicionado nesse cenário. E é claro que um estudo PSMA4, eventualmente até antes de quimioterapia, a depender, claro, da captação de PSMA e de outras características clínicas. E um terceiro cenário, eu diria menos comum, mas para aqueles pacientes com metastáticos ao diagnóstico, alto volume de doença, são aqueles pacientes tratados com terapia tripla na primeira linha. Então, eles fazem ADT, fazem droga oral e fazem docetaxel. E o interessante é que aqui a gente começa a ver lutécio até como opção já na primeira linha da doença resistente à castração, daqueles pacientes não mutados. E para os pacientes mutados, lutécio pode ser utilizado sim em primeira linha, ou olaparib, ou eventualmente cabazitaxel também como uma opção. Então, aqui é mostrando alguns cenários para uma discussão prática de quando a gente deve usar o lutécio, naturalmente avaliando o PET, né, e discutindo. A minha opinião é que sempre que a gente for discutir troca de tratamento, a gente tem que discutir PET com médico nuclear, fazer uma discussão multidisciplinar para tentar fazer a melhor seleção de pacientes para qualquer que seja tratamento, especialmente para lutécio PSMA. Então, com isso, eu queria mais uma vez agradecer o convite. Espero que essa apresentação tenha conseguido dar a visão do oncologista de como sequenciar o teste, de como utilizar essas ferramentas terapêuticas da melhor forma, com o principal objetivo de dar uma melhor sobrevida e melhor qualidade de vida para os nossos pacientes com câncer de próstata avançado. Muito obrigado.